Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo. Desta vez, nós vamos falar sobre a encarnação dos espíritos, cujas questões vão da 132 a 148. E os assuntos abordados serão o objetivo da encarnação, nós vamos falar sobre a alma e também sobre o materialismo. São três temas muito interessantes. Então vamos, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo que eles estejam conosco durante esse estudo, para que o nosso entendimento seja bastante facilitado. Que Jesus nos ampare e nos proteja. E reforço que seria muito interessante que as questões fossem lidas com antecedência para que isso facilite, a compreensão daquilo que será lido, daquilo que será discutido. Eventuais dúvidas vocês podem colocar no nosso grupo do WhatsApp. E futuramente, numa próxima live, vocês também podem levar as dúvidas, E aí elas serão devidamente também debatidas e esclarecidas. Então vamos adentrar ao assunto. Objetivo da encarnação. Então a questão 132. Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles vão responder: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então vejam que a encarnação, ela não é algo que nos compete optar se queremos ou não. É uma imposição. Deus nos impõe. E pelo que está aqui na resposta dos espíritos, tem um motivo inicial, que é nos fazer chegar à perfeição. E por que que Deus quer que nós cheguemos à perfeição? Porque tudo no universo, tudo que foi criado por Deus, tende sempre ao progresso, à melhora. E nós hoje somos, vamos dizer assim, pequenos ajudadores de Deus, pequenos co-criadores de Deus. Mas no futuro, as nossas missões serão muito maiores. Então, para que isso aconteça, nós precisamos chegar à perfeição. O desenvolvimento pleno da nossa intelectualidade e dos nossos sentimentos. É por isso que Deus nos impõe a encarnação. Então, uma a uma que nós vamos vivendo, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando na condição de espíritos imortais. Continuando, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar, quer dizer, os espíritos devem suportar todas as vicissitudes, todos os problemas, todas as dificuldades da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então, a gente passou pelo mundo primitivo, onde tivemos muitas experiências, Depois adentramos a este mundo de provas e expiações, aonde nós vamos nos aprimorando, nos melhorando. Mas como é que isso se processa? Como é que isso se dá? Por meio do conhecimento, por meio das experiências. E as experiências que nós passamos na vida,
elas nem sempre são muito boas, né? Passamos por dificuldades, por diversos tipos de problemas, né? De ordem física, de ordem financeira, de ordem psíquica, sentimental e etc. E é dessa forma que o nosso espírito se fortalece, é dessa forma que o nosso espírito cresce. Então é por isso que os espíritos dizem que nós devemos suportar as vicissitudes, né, da existência corporal. E é nisto que está a expiação. Mas eles vão dizer também que a encarnação, ela tem um outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, como é que Deus socorre os homens? Como é que Deus ajuda o ser humano? É através do próprio ser humano. Nós somos as mãos de Deus aqui no planeta Terra. Então, Deus conta conosco em várias atividades para ajudar no progresso da humanidade. Um exemplo disso, quando nós recebemos um filho, criamos um filho, nós estamos ajudando esse espírito a evoluir, a crescer. Portanto, nós estamos tomando a nossa parte ativa na obra de Deus. Eu dei esse exemplo, mas existem inúmeros outros. Por exemplo, o cientista que descobre uma medicação, uma vacina, alguma coisa importante para o desenvolvimento da humanidade. Ele está agindo em benefício da humanidade, ele se coloca a serviço de Deus. Então, hoje, numa condição ainda pequena, como eu disse, de pequenos co-criadores, mas à medida que nós formos evoluindo, as nossas missões serão cada vez maiores. Jesus, quando começou a sua trajetória, foi igual a nós, né? Hoje ele é um Cristo. Ele cuida do nosso planeta Terra. Quem poderá dizer que o nosso futuro não será igual ao do Cristo? Né? Se nós nos dedicarmos, fizermos o bem, continuarmos evoluindo, crescendo, é bem provável que sejamos também um Cristo. Óbvio que antes de chegar na condição que Jesus chegou e está, nós teremos que passar por muitas experiências, tal como ele passou. Né? Jesus apenas foi criado bem antes de nós. É por isso que ele está lá na frente e hoje ele tem condições de, a mando de Deus, receber certas obrigações que nós não temos condições. Mas ele já tem, por tudo que ele viveu, por tudo que ele passou. Né? Então vejam como é nobre a nossa encarnação. Por isso que nós devemos aproveitá-la ao máximo. E aí Kardec vai fazer um comentário dizendo que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, né, ao desenvolvimento, ao progresso do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que nós, espíritos, tivéssemos nessa mesma ação um meio de progredir e de nos aproximarmos de Deus. Um dia saímos das mãos de Deus, do seu psiquismo divino, e um dia voltaremos a Ele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Questão número 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes. Ignorantes na falta do conhecimento, na falta do saber. E se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal, conforme nós vimos na questão anterior. Deus, que é justo, não pode fazer felizes a alguns, sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito.
Ou seja, todos nós, sem exceção, todos os espíritos criados por Deus são criados simples e ignorantes. Porém, Deus coloca em nós toda a potencialidade para o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento se dará por meio das lutas e das tribulações. É assim que o nosso espírito cresce, aumenta, amplia a sua capacidade intelectual e a sua capacidade moral. Mas todos são criados iguais pelo nosso Pai. Questão 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos seguir o caminho do bem, se isso não os isenta das dificuldades da vida corporal? E os espíritos respondem: eles chegam mais depressa ao objetivo. Então, todos nós, todos os espíritos estão sujeitos às mesmas dificuldades, passam pelo mesmo processo. Agora, aqueles que agem de forma correta, procuram sempre o caminho do bem, da dignidade, do respeito, esses vão chegar muito mais depressa ao objetivo final. E qual é o objetivo final? Volto à questão 132, a perfeição. Então, para chegar a essa perfeição, eu tanto posso traçar um caminho, vamos dizer assim, mais ou menos reto, ou um caminho cheio de atalhos. Quando esse caminho eu escolho percorrer por meio dos atalhos, eu vou sofrer muito, eu vou dar muitas cabeçadas na vida e eu vou demorar muito mais tempo para chegar ao objetivo final, que é a perfeição. Porém, quando eu desenvolvo o meu intelecto, os meus sentimentos, procuro adotar sempre posições, ações sensatas no bem, esse caminho ele se encurta e eu chego ao meu objetivo de forma muito mais rápida. Seguindo, além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. É uma coisa lógica, é bastante sensato. Vamos agora falar sobre a alma. Questão 134. Kardec pergunta: que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Ele faz uma nova pergunta: que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta: espírito. Então, quando encarnamos, temos um corpo físico, então somos uma alma. Quando estamos no plano espiritual, somos espírito. Até aí, tranquilo, o entendimento é bastante fácil. Questão 134b. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? E os espíritos respondem: sim, as almas não são mais que os espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e esclarecer. Então, conforme na questão 134 acima, a nossa alma é um espírito encarnado. Encarnou, se ligou a um corpo denso, a um corpo físico. É através desse corpo que nós vamos nos purificar e nos esclarecer. Então, nós somos um espírito imortal, temporariamente revestidos por um corpo de carne, com esse objetivo maior, de purificação e esclarecimento, visando
Questão 132. A nossa perfeição. Questão 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Resposta: existe o laço que une a alma e o corpo. E o que seria esse laço, meus amigos? O perispírito. Aquilo que o nosso companheiro Carlécio explicou nas questões de número 93 até 95, se eu não estou enganado. Então, ele fala sobre o perispírito, que é esse veículo, né, que faz a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo físico. Questão 135A. Qual é a natureza desse laço? Resposta: semimaterial, quer dizer, intermediário entre o espírito e o corpo, e necessário para que possam comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria atua sobre o espírito. Então, veja, o perispírito ele é constituído de uma matéria mais sutil, bem mais sutil do que a matéria densa, por isso que os espíritos respondem que é semimaterial. É matéria, extraída do fluido cósmico universal, sofrendo as suas transformações e própria do planeta Terra. Mas é uma matéria que nós poderíamos dizer quintessenciada, etérea. E desse material é que é constituído o nosso perispírito, que é o veículo que faz a ligação entre o nosso espírito e o nosso corpo. E por que da necessidade da existência, né, do perispírito? Porque, de um lado, o nosso corpo físico é uma matéria extremamente densa, compacta. E no outro extremo, o nosso espírito, que nós não temos ainda nem sequer a capacidade de compreender. Então, imagina que o espírito tem que atuar sobre esse corpo extremamente denso. Então, para que isso aconteça, para que isso ocorra, há necessidade deste outro veículo que vai ligar um ao outro. E, reciprocamente, eles recebem informações. Então, o espírito, através do perispírito, vai atuar no corpo físico, e o corpo físico, por meio das suas sensações, ele vai transmiti-las, né, essas sensações, ao nosso espírito. Então, vamos dizer assim, o perispírito seria uma correia de ligação, né, que liga esses dois pontos, essas duas energias. E Kardec vai fazer um comentário, que o homem é assim formado de três partes essenciais: o corpo denso, o corpo físico ou ser material, que ele vai dizer que é semelhante ao dos animais e animado pelo princípio vital. Princípio vital nós já vimos num estudo anterior, né? É aquela energia que animaliza, que vitaliza, né? Que dá vida à matéria. Ele diz também que a alma, né, o espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação, e o terceiro, o perispírito, esse princípio intermediário constituído dessa substância semimaterial que faz a ligação. Questão 136. A alma é independente do princípio vital? E os espíritos respondem: o corpo não é senão um envoltório. Repetimos-lo sem cessar. Nós estudamos já o princípio vital. Como eu disse, é aquela força, é aquela energia, é aquele combustível que vai dar vida ao nosso corpo físico. E a pergunta aqui que Kardec fez é se a nossa alma ela é independente desse princípio vital. Sim,
ela é independente. O princípio vital é necessário para o funcionamento do nosso corpo físico. Questão 136A. O corpo pode existir sem a alma? Olha que pergunta interessante que Kardec fez. E a resposta foi sim. Quer dizer, o corpo ele pode existir sim sem a alma. Todavia, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, o corpo ele pode existir sem estar ligado ao ser espiritual. Nós vamos ver na sequência das questões qual seria a definição desse corpo físico sem a existência da alma, sem a existência dos espíritos. E veja que ele responde que sim, porém, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Por quê? Não tem como a alma se manifestar se o corpo não tiver mais vida. Então, dando sequência, antes do nascimento, não há ainda a união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois que essa união está estabelecida, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. Né? Então, não tendo mais vida no corpo físico, a alma ela não vai ficar mais ligada àquele corpo. Ela simplesmente se desprende e o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Questão 136b. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Olha a definição que os espíritos deram. Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, menos um homem. Né? Então, um corpo, ele pode ter vida sem a alma, mas, no entanto, ele não será um ser humano. Por quê? Porque ele está privado da inteligência, porque a inteligência é um atributo da alma, é um atributo do espírito. Por isso que ele diz, massa de carne sem inteligência. É tudo que a gente possa imaginar, menos um ser humano. Questão 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? A resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. E aí ele diz, os espíritos dizem, vide o livro dos médiuns, no capítulo que vai tratar sobre a bicorporeidade e transfiguração. Então fica claro que um espírito, ele só pode animar um corpo. Ele não tem como se dividir e animar dois corpos ao mesmo tempo. Questão 138. Que pensar da opinião daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? E tem sim religiões que dizem que a alma ela nasce juntamente, ao mesmo tempo, do corpo físico. E nós, da doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita, sabemos que o espírito é anterior àquele corpo. Né? Ele recebe um novo corpo para desempenhar naquela nova existência as suas missões, a sua experiência, a sua evolução. Mas o espírito que vai animar aquele corpo, ele não surgiu, ele não foi criado ao mesmo tempo da matéria. Mas os espíritos vão dizer, é uma questão de palavras que não a temos. Começai por vos entender mutuamente. Então, os espíritos
Eles sabem que existe, em função das diversas religiões, das diversas doutrinas, e muitas delas extremamente influenciadas pelos próprios homens, que muitas vezes se julgam sabedores de tantas coisas, eles acabam fazendo muitas confusões. E nós vamos ver nas questões, a partir da 139 em diante, como a palavra alma adquire várias características, como ela é empregada em várias situações diferentes. Então, os espíritos estão dizendo: olha, é opinião, é uma questão de palavras que não nos compete a nós. Comece por vocês, seres humanos, se acertando aí as ideias, né, para que não haja tanta divergência entre uma coisa e outra. Questão 139. Certos espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? E os espíritos vão responder: não há contradição. Depende da significação das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Então veja que aí já começa a haver contradições, né? Como eu disse, muitas religiões, muitas coisas escritas pelos próprios homens, e isso acaba muitas vezes dando uma certa confusão. Por quê? A pergunta diz assim: se a alma poderia ser uma centelha anímica emanada do grande todo. Bem, se nós formos imaginar que o grande todo seria Deus, né, no sentido de que tudo, absolutamente tudo, provém de Deus, então nós poderíamos dizer que a alma ela provém de Deus, porque Deus a criou, né? Agora, se a gente pensar de uma forma diferente, conforme nós vamos ver aqui, aí a gente vai dizer assim: não, não, a alma, ela não está no grande todo. Ela foi criada por Deus. Ela não saiu, ela não surgiu desse grande todo, mas sim do psiquismo divino de Deus. Então depende muito de como é feita a interpretação, as coisas tomam sentidos diferentes. Por isso que os espíritos dizem: olha, não há contradição, depende do significado das palavras, né? E isso, ao longo da história, sempre causou muita confusão. Kardec aqui vai fazer um extenso comentário, né, dizendo de que forma que a palavra alma ela é empregada para definir, né, designar coisas completamente diferentes. Como ele diz aqui, ó, uns chamam assim o princípio da vida, a alma, né, como o princípio da vida. E nesta significação é exato dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo, né? Então, o princípio, o início de tudo, né? Nós somos princípios inteligentes, fomos evoluindo no tempo até adquirirmos a condição de um espírito humano. Então, nesse sentido, né, poderia se encarar como realmente a alma emanada desse grande todo, Deus, né? Então, eu aconselho que vocês façam uma leitura bastante atenta desse comentário de Kardec, e aí, havendo qualquer dúvida, vocês coloquem no nosso zap ou aguardem numa live para a gente discutir mais detalhadamente o assunto. Questão 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? E os espíritos respondem: isso depende ainda do sentido que se dê à palavra alma. Entendida, né, a palavra alma como sendo o fluido vital, seria razoável ter esse raciocínio. Porém, se nós a entendermos a alma como sendo o espírito encarnado, essa
esse conceito poderia se dizer que está errado. E é verdade, né? A alma, ela não está subdividida no nosso corpo físico, né? Uma alma dividida para o cérebro, uma alma dividida para o coração, um pedaço da alma para o coração, para o fígado e para os demais órgãos, né? A alma, ela é um todo. Então ele está dizendo assim, bom, se você entende a alma como sendo o fluido vital, aquele fluido que anima o corpo físico, seria até razoável você pensar desse jeito. Agora, se você entender que a alma é um espírito encarnado, então essa conclusão está completamente errada, porque a alma ela não se divide, subdivide, e ela não é, como nós vimos, o fluido vital. Seguindo, dissemos que o espírito é indivisível e transmite movimento aos órgãos por meio do fluido intermediário, o perispírito, sem por isso se dividir, né? Então ele está dizendo, olha, não tem como fazer essa divisão, né? O espírito, a alma, ela não se subdivide, ela é indivisível. Porém, o espírito transmite todo o movimento aos órgãos, ao corpo denso, por meio do fluido intermediário, que é o nosso perispírito. 140A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Essa foi a pergunta que Kardec fez. E os espíritos responderam. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ou seja, Kardec está dizendo, né, que os espíritos nem sempre evoluídos, nem sempre profundos conhecedores do assunto, podem fazer confusões, né? E dão certas definições que não são as mais acertadas. É por isso que Kardec, quando ele recebia, na época que ele estava codificando a doutrina espírita, que ele tinha dúvidas, né? Ele recebia várias informações de médios diferentes, né? Que traziam aquelas informações e ele cruzava essas informações para ele ter certeza. Porque se as respostas fossem todas divergentes, ele não aceitava aquilo como uma verdade. Mas se as respostas elas tivessem uma convergência, elas tivessem pontos em comum, aí sim, né? Exatamente para não cair nesse erro. Porque às vezes espíritos que não estão ainda desenvolvidos, preparados para dar certas respostas, mesmo assim eles dão. E às vezes acabam mais confundindo do que esclarecendo. E Kardec vai fazer aqui o seu comentário. A alma atua por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles. Quer dizer, o fluido vital ele está distribuído em todos os órgãos, e mais abundantemente naqueles que são centro ou sede dos movimentos. Mas essa explicação não se aplica quando se considera a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa quando ocorre a morte, né? Então, mais uma vez eu reforço a necessidade da leitura desse comentário de Kardec, que é sempre muito esclarecedor. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião daqueles que pensam que a alma é exterior e circunda o corpo? E os espíritos respondem: a alma não está aprisionada no corpo como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta ao redor, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro sonoro. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, mas não é por si o envoltório do corpo.
Então, vejam só essa resposta que interessante. A alma, ela não circunda o nosso corpo físico. Ela se expande. Por isso que muitas vezes nas leituras que a gente faz, né, diz assim: apareceu um espírito de luz e aquela luz era muito grande, era muito intensa, né? Porque quando o espírito ele é elevado, essa luz nele, ela transcende, ela é muito intensa, ela é muito grande, ela adquire uma expansividade bastante interessante. Então, no caso nosso, que estamos encarnados, muitas vezes a pessoa está encarnada, é um espírito de luz. Imagine o Chico Xavier, né? Com toda aquela amorosidade que ele tinha pelas pessoas. Então, quem pudesse ver com os olhos do espírito, ia ver no Chico uma grande luz que envolvia o seu corpo físico, mas não significa que essa luz, que é a alma, que é o espírito iluminado, ele fica circundando, como se fosse um anel fechado em torno do corpo físico, né? Essa luz se irradia, dada a grandeza do espírito. Por isso que ele diz aqui, a alma não está aprisionada no corpo, como o pássaro numa gaiola, né? Mas ela transcende, né? Ela irradia e se manifesta ao redor. E ele cita aqui até o caso do globo, né, de vidro, onde acende uma luz e aquela luz se expande. Dando sequência, a alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, né, que nós conhecemos, já vimos isso, que é o primeiro, e que chama-se perispírito. Então, o perispírito é um envoltório constituído de uma matéria quintessenciada, sutil e leve. O outro é grosseiro, material e pesado, que é o nosso corpo denso, o nosso corpo físico. A alma é o centro desses dois envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o dissemos. E às vezes também, meus amigos, pode haver certa confusão, porque uma pessoa que é uma pessoa boa, uma pessoa justa, né? Honesta, decente, caridosa, fraterna. Muitas vezes essa pessoa tem uma aura muito bonita, muito clara, muito desenvolvida. E ela também transcende, né? Então, às vezes a pessoa que tem a capacidade de ver fala: nossa, havia uma luz em torno daquela pessoa. Essa luz pode ser a aura daquela pessoa, que é muito boa. A aura é constituída de fluidos, né, de vibrações. Quanto mais elevada a vibração, quanto melhor a qualidade do fluido, mais luminosa, mais intensa ela é. Então, às vezes também a pessoa pode estar vendo a aura de uma pessoa, ver aquela luz, né, e acha que aquela luz está, vamos dizer assim, circundando como se fosse um anel o corpo físico da pessoa, quando na verdade não é, é apenas a aura. Questão 142. Que dizer desta outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período da vida? E os espíritos respondem: o espírito é um só, e ele está inteiro na criança como no adulto. São os órgãos físicos, né? Ou instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam. É ainda tomar o efeito pela causa. Então, quando um espírito reencarna, aquela criancinha que nasce, o espírito, ele está ali por completo, ele não está ali fragmentado. O que acontece é que à medida que aquele corpo físico se desenvolve, amadurece, desenvolve os seus órgãos de manifestação, o laço entre o espírito e aquele corpo, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se apertando, ele vai se unindo cada vez com mais força, até aquele corpo, até aquela criança, até aquele ser completar uma determinada idade.
mas desde o início o espírito está ali presente por completo. Ele não está em fragmentos, em pedaços, e à medida que aquele corpo se desenvolve, ele vai se completando. Não, desde o início ele está completo, né? Ele vai se unindo com cada vez mais força à medida que esse corpinho vai evoluindo, vai crescendo e esses órgãos vão se desenvolvendo para que o espírito possa se manifestar. Questão 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Nós até já vimos, né, em questões anteriores, os espíritos dizendo, né, porque muita coisa se fala, muita coisa se escreve, muitas manifestações, e muitas vezes de espíritos que ainda não estão devidamente evoluídos, esclarecidos, e isso acaba gerando uma confusão. Então vamos ver a resposta dos espíritos a essa pergunta. Os espíritos não são igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos com limitações que não compreendem as coisas abstratas, como ocorre com as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, né? Aqueles que acham que sabem muito, mas na verdade não sabem, que para se imporem, por uma questão de orgulho, de soberba, como acontece ainda entre vós, fazem desfile de palavras, né? Quer dizer, falam muito, muitas coisas. Os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, quer dizer, o mesmo sentido, o mesmo conteúdo de ideia. Sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer, precisam se utilizar de figuras, de comparações que tomais pela realidade. Então fica claro, né, por que nem todos os espíritos definem a alma da mesma maneira. A gente viu em questões anteriores, né, se a alma seria o princípio vital, então estaria completamente errada, mas se a alma é aquele espírito que encarna, então tem uma outra definição, enfim. Ao longo do tempo, muitas interpretações, muitos sentidos diferentes à mesma palavra, espíritos em níveis de evolução completamente diferentes, muitas vezes acabam por confundir, né? Mas a doutrina espírita, ela nos dá uma direção, ela nos dá um norte muito firme e muito esclarecedor com relação à palavra alma. O que é a alma? Nós vimos, é o espírito quando está encarnado. Questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? Vamos ver o que os espíritos dizem. É o princípio universal da vida e da inteligência, de onde se originam as individualidades. Mas os que se servem dessas expressões frequentemente não se entendem. Olha, de novo, os espíritos dizendo que nós, né, temos dificuldade de achar um consenso, daí as divergências. A palavra alma é tão elástica, né? Quer dizer, ela tem tantas diferenças, tantas conotações, tantos sentidos diferentes, né? Que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Já se atribuiu também uma alma à Terra. Eu já ouvi, por exemplo, muitas vezes, né, pessoas dizendo assim: a alma do planeta, a alma do nosso planeta Terra é Jesus, porque ele é o governador espiritual do nosso planeta. Portanto, a alma do nosso planeta é Jesus. Como já vi também outras definições sobre a alma do mundo. E nós vamos ver aqui o que os espíritos vão dizer a respeito.
Eles vão dizer aqui, continuando, é preciso entendê-la, quer dizer, a alma do mundo, é preciso entendê-la como o conjunto dos espíritos devotados que dirigem as vossas ações no bom caminho, quando escutais, e que, de certa forma, são os prepostos de Deus com relação à terra. Então, segundo os espíritos, essa alma do mundo seria o quê? Seria o conjunto dos bons espíritos que estão a serviço de Deus, a serviço do Cristo, né? Nos ajudando no desenvolvimento, ajudando no progresso da humanidade, por meio das boas ações que eles exercem sobre nós, que eles praticam, né? E nos ensinam. Então, esse conjunto de bons espíritos devotados no bem, que são os prepostos de Deus, seriam então a alma do mundo. Por isso que eu disse para vocês, né? Eu já ouvi muitas coisas, que a alma do mundo seria Jesus, que a alma do mundo seriam todos os espíritos que estão ligados a este planeta, os encarnados, os desencarnados, mas os espíritos nessa questão 144, eles vão nos dizer que a alma do mundo é o conjunto dos espíritos devotados. Questão 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos tenham discutido tanto tempo sobre a ciência psicológica sem terem alcançado a verdade? E os espíritos respondem: esses homens eram precursores da doutrina espírita eterna, prepararam os caminhos, mas eram homens e se enganaram por tomarem as próprias ideias pela luz, quer dizer, as próprias ideias que eles tinham como se fosse a mais pura das verdades, né, que ele chama aqui de luz, pela luz. Mas os próprios erros servem para deduzir a verdade, mostrando o pró e o contra. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos faz compreender. Então vejam só, psicológica, né? Estuda a psicologia, ela deveria, em princípio, estudar a psique, né? Psique, a alma do ser humano. Mas com o tempo, ela foi, vamos dizer assim, tomando outros caminhos. E aí ela acaba por estudar não a alma, mas o cérebro, né? A mente. Então, é muito mais um estudo de algo material, que seria a atuação, o funcionamento do nosso cérebro, do que propriamente da nossa alma. E ao longo do tempo, né, das civilizações, pessoas importantes foram se aprofundando. Então, tivemos o Carl Gustav Jung, que foi o que mais se aproximou desse estudo, levando em consideração o lado espiritual, né? Mas como está dito aqui pelos espíritos, eram homens que muitas vezes no plano espiritual, antes de se reencarnar, eles tinham lá os seus conhecimentos e sabiam o que deveriam fazer. Porém, quando chega aqui, toma um corpo físico, esse corpo físico ele é suscetível a uma série de coisas, muitas vezes eles se enganaram, né? E tomaram aquelas suas ideias como sendo a verdade, né? Mas, de qualquer forma, os estudos hoje avançam, não só no sentido material, né? No sentido do nosso corpo físico, o nosso cérebro, que hoje é mapeado pelas imagens, né? Das tomografias e de outros equipamentos extremamente sofisticados, né? Mas há também os estudos que hoje consideram também e principalmente a atuação do espírito sobre o corpo. Basta ver a nossa doutrina espírita e também doutrinas espiritualistas, né, que também levam em consideração
muito desse ser espiritual, a força, a atuação dele sobre o corpo físico. Então, de certo modo, está existindo sim uma evolução bastante grande nessa área. Questão 146. A alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo? Olha que interessante essa pergunta, né, que Kardec fez. Quer dizer, a alma, ela se situa mais nesse ou naquele lugar do nosso corpo físico? Então os espíritos vão dizer, não, mas ela está mais particularmente na cabeça dos grandes gênios, em todos aqueles que pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito e dirigem suas ações a toda a humanidade. Então a alma, ela não tem um ponto assim específico, né? Mas, como ele diz aqui, particularmente na cabeça daqueles que pensam demais, então usam demais o cérebro, desenvolvendo algo no bom sentido, né, em benefício da humanidade. Então ela se concentraria mais no cérebro e naqueles que sentem muito, que amam muito, né, que são pessoas fraternas, humildes, que visam sempre ajudar, colaborar. Então ela se situariam mais nesses órgãos, né, cérebro e coração. Mas de modo geral, ela está no nosso corpo todo. Questão 146A. Que pensar da opinião daqueles que situam a alma num centro vital? Então, os espíritos vão dizer: quer dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, uma vez que é para lá que convergem todas as sensações. Né? Aqueles que a situam no que consideram como o centro da vitalidade confundem-na com o fluido ou princípio vital. O fluido vital, nós já estudamos, sabemos que ele está em todos os lugares do nosso corpo físico, em todos os órgãos. Então, ele não está retido num único ponto. Continuando, contudo, pode-se dizer que a sede da alma está mais particularmente nos órgãos que servem às manifestações intelectuais, quer dizer, ao cérebro, e morais, o coração, que simboliza o sentimento. Né? É o que reforça o que está na questão anterior, na questão 146, quando ele fala particularmente na cabeça dos grandes gênios, porque pensam muito, e no coração, naqueles que sentem muito. Né? Então, a 146A apenas reforça aquilo que está na 146. Bem, nós encerramos na questão 146 o assunto alma. Vamos adentrar agora ao materialismo. Questão 147. Por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, aqueles que se aprofundam nas ciências naturais são, com frequência, levadas ao materialismo? E os espíritos vão responder. O fisiologista narra tudo aquilo que vê. Orgulho dos homens que creem tudo saber e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar os seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza não pode ocultar-lhes nada. Na época de Kardec, era comum, vamos dizer assim, né, os anatomistas, os fisiologistas, né, dissecarem os cadáveres para ver se encontravam ali algo mais além da materialidade. Se ali eles poderiam vislumbrar a alma. Só que eles nunca viram, né? Então, por isso que eles achavam que tudo não passava da matéria, que tudo era aquele corpo físico e nada mais, porque eles não encontravam nada fora daquilo. E até nos dias de hoje, né, a ciência, muitos cientistas, embora já tenha havido uma modificação disso, mas muitos cientistas, muitos médicos, né, só acreditam exatamente na ciência. Para eles, ciência, religião, filosofia são coisas excludentes. Quer dizer, ou você aceita uma
e nega as outras, ou está tudo em erro. E nós sabemos que essas coisas se completam. Por isso que o Espiritismo é ciência, né? É religião, é filosofia, porque isso se complementa. Mas o ser humano, dada a sua arrogância, sua prepotência, muitos, né, não acreditam no mundo espiritual, numa força superior que criou tudo, que organizou tudo, né? Só acreditam naquilo que eles veem, naquilo que eles possam tocar, naquilo que eles possam sentir. É daí que advém o materialismo. Então, naquela época, os anatomistas, os fisiologistas, né, não encontrando a alma dentro daquele corpo, eles diziam: olha, não existe nada além do corpo físico. Portanto, tudo é matéria, tudo se resume na matéria. Mas hoje, como eu disse, já é diferente. Nós temos juízes espíritas, temos associações médico-espíritas, né? Cientistas que já vislumbram que esse universo não pode ser algo apenas material que se criou por si só, né? O Big Bang criou tudo, todos os movimentos, eles começam a acreditar que uma força superior, uma força inteligente muito maior, que ainda é desconhecida, rege tudo isso. Então a humanidade já começa a dar os seus primeiros passos nesse sentido. Mas na época de Kardec não havia ainda essa sensibilidade, esse entendimento, né? Daí que ele cita os anatomistas e os fisiologistas, né, que eram extremamente materialistas. Questão 148. Não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Então, aqui ele já faz uma pergunta e está dizendo o seguinte, que em função dos estudos, né, que o homem passou a ser materialista. Por isso que ele diz, não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência dos estudos? Não é bem assim, né? Mas vamos continuar aqui. Uma segunda pergunta. É necessário construir que eles são perigosos? E os espíritos vão responder. Olha lá, não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem, né, o ser humano, é quem tira deles uma falsa consequência, porque ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Então, não é o estudo que leva o homem ao materialismo. É essa presunção, é essa soberba que o homem tem de achar que ele é o centro de tudo, que ele sabe tudo. E aquilo que ele não vê, aquilo que ele não percebe, para ele não existe. Não estou falando de todas as pessoas, lógico, né? Muitos acreditam no plano espiritual, em Deus, em Jesus, na espiritualidade que governa, né, o nosso planeta e o universo. Muitos acreditam, mas tem muitos que não, que acham que o ser humano chegou à condição de ser humano partindo de uma bactéria e o acaso foi construindo esse corpo físico até chegar no homem, que o planeta foi evoluindo, tudo foi evoluindo ao acaso, que a órbita perfeita dos planetas em torno do Sol é algo que se dá por acaso e não por uma inteligência muito maior que criou e que comanda tudo isso, né? Então é essa soberba, é essa coisa que o ser humano tem, muitos seres humanos têm, de eu não achei explicação. Se eu não achei explicação, então isso não existe, né? Eu só vou acreditar naquilo que eu pego, naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo e que eu posso testar. Se eu não puder reproduzir, não puder testar, não puder tocar, então isso não existe. Então é essa presunção, esse orgulho que muitas vezes impede do ser humano se desenvolver mais rapidamente, né? Mas tudo isso, como eu disse, está mudando, né? Como se fosse uma onda. Quando a gente joga uma pedrinha no centro de um lago, assim que a pedrinha cai, cria uma ondinha pequena, né? E aí essa onda vai se alastrando, ela vai crescendo até chegar na borda
do lago. Então, é esse o movimento, né? No passado era muito mais fechado, hoje já não. Já se admite muitas coisas, muitas doutrinas, né, que valorizam o lado espiritual. E vai chegar um momento que o ser humano vai entender que nós não somos apenas um corpo físico, nós somos espíritos imortais. E momentaneamente utilizamos um corpo físico para fazer a nossa evolução, nosso desenvolvimento, visando chegar à perfeição. Então, meus amigos, como eu disse, é importante que vocês façam a leitura das questões, né, que façam a reflexão, anotem as dúvidas, coloquem no nosso grupo ou levem numa próxima live, quando a Denise marcar, para que a gente possa discutir este assunto. Eu me coloco à disposição de todos vocês. Espero ter contribuído minimamente para esclarecer as questões e espero encontrá-los no próximo estudo. Um grande abraço a todos vocês.